Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Onde nós iremos ler a partir do versículo de número 25. Lucas, capítulo 24, a partir do verso de número 25. Diz assim a palavra de Deus: E ele lhes disse, o Senhor Jesus ressuscitado, aos discípulos de Emaús, a quem ele apareceu e eles não o reconheceram no primeiro momento. E ele lhes disse: Honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Podeis assentar. Meus amados irmãos, nós sempre insistimos que depois que a igreja cristã, no século IV, assumiu uma versão imperial, e depois, com a queda do Império Romano, uma liderança papista, o verdadeiro cristianismo não desapareceu. Houve aqueles que não quiseram nenhuma igreja unida ao império e nenhuma igreja sujeita a um bispo que se considerava sucessor de Pedro, o Cristo visível, e que reivindicava um episcopado monárquico sobre toda a igreja. Nós tivemos vários movimentos que mantiveram acesa a chama da fé, como conhecida em sua singeleza na geração apostólica. Tivemos os donatistas, os paulicianos, tivemos os valdenses, os albigenses evangélicos. O termo albigense é bem genérico, eram todos os que, discordando de Roma, se abrigavam numa região da França, mas estavam entre eles os que eram evangélicos. E nós tivemos, de dentro da própria estrutura do romanismo, vários movimentos de defesa da verdade, como John Wycliffe na Inglaterra antes da Reforma e os Lollards, como John Hus na Boêmia e os Hussitas, para não falar em outros vários grupos que não estavam mais dentro do contexto de Roma, como arnaldistas, petrobrusianos e outros que foram precursores da Reforma, como Jerônimo Savonarola, Escelus e muitos outros. Portanto, nunca houve ausência de testemunho da verdade, mesmo em tempos sombrios em que reinava a superstição como falsa imagem da religião cristã.
Durante a reforma do século XVI, o que nós tivemos foi um movimento de impacto maior, de ruptura com Roma, porque aquele movimento coincidiu com a insatisfação de governos que não queriam a ingerência política do Papa, coincidiu com o progresso do humanismo, que, voltando às fontes, estava incentivando a leitura das Escrituras nas línguas originais e demonstrando haver erros na tradução latina oficial da Igreja Romana, que era a Vulgata. Isso deu um grande fôlego, uma grande força ao movimento de reforma. Lutero, um monge agostiniano, encontra na sua torre, onde ele preparava aulas para a universidade, a mensagem do Evangelho, da salvação pela graça mediante a fé, da justificação do homem no tribunal de Deus, pelos méritos de Cristo e não pelas obras. Ele levanta-se contra a venda das indulgências. Paralelamente, em Zurique, Ulrich Zwinglio estava também descobrindo as mesmas verdades e pregando também a salvação por graça mediante a fé e a autoridade suprema das Escrituras Sagradas. Depois, na França, aparece João Calvino, que torna-se o reformador de Genebra, e muitos outros, Martin Bucer, os anabatistas que estavam recolhidos devido a perseguições medievais em vales, em aldeias distantes, se aventuram publicamente a pregar neste momento, encorajados pela reforma, e o evangelho bíblico volta a ser apregoado. Na Inglaterra, entretanto, nós tivemos uma reforma diferente. Nós tivemos uma situação bem distinta e cheia de imbróglios e problemas outros que nada tinham a ver diretamente com a volta ao Evangelho. Para nós podermos falar de John Wesley, para nós podermos falar de John Henry Newman, nós temos que entender um pouco da história da igreja anglicana, da igreja da Inglaterra. Henrique VIII, que era o rei da Inglaterra, ele era um católico devoto. Havia escrito um livro contra o pensamento de Martinho Lutero e obtido do Papa o título, por isso, de o defensor da fé. Suas convicções eram romanistas, mas ele teve inúmeros problemas preliminares com o papado. Era chamado pelo Papa e outras articulações políticas da Europa a envolver-se em problemas políticos europeus e guerras. Eram feitas promessas a Henrique VIII de que, se ele ajudasse, ia receber terras, benefícios, mas ele era sucessivamente traído por esses articuladores políticos e, em particular, pelo papado. Ele havia, na adolescência, casado com Catarina de Aragão, que era tia do imperador Carlos V. O casamento dele não era permitido pela lei canônica, pela lei da Igreja Romana, porque a sua esposa, antes de casar com ele, teve um vínculo, um compromisso com o seu irmão. Mas, para atender a pedidos de ordem política, o Papa havia suspendido, neste caso, era uma decisão casuística, a lei canônica, e havia permitido, contra os ditames da lei canônica, que houvesse esse casamento de Henrique com Catarina. E Henrique VIII não teve filhos, teve uma filha com ela.
mais desejoso de ter um filho herdeiro do trono, ele sentiu que poderia ser uma punição de Deus, porque o Papa havia permitido contra a lei canônica o seu casamento. E ele estava desejoso de um novo casamento com Ana Bolena. E ele abriu um processo para anular o seu casamento com Catarina. O Papa, por diversas vezes, sinalizou que haveria essa anulação. Na verdade, houve até um momento em que foram consultadas autoridades de diversas universidades e elas se manifestavam favoráveis à anulação daquele casamento. No entanto, o imperador Carlos V invadiu Roma e praticamente o Papa era um prisioneiro do imperador, que era sobrinho de Catarina, de quem Henrique queria se separar, anular o casamento. E aí o Papa não deu a anulação. E Henrique VIII, então, obtendo internamente nos tribunais internos da Inglaterra a anulação de seu casamento, ele rompeu com Roma e se declarou o chefe da Igreja da Inglaterra no ato que ficou conhecido como Ato de Supremacia. Henrique VIII não foi um bom rei. Eu mostrei aqui que o argumento dele tinha alguma plausibilidade, mas isso não o desclassifica como um rei iníquo. A segunda mulher dele, ele acusou-a de adultério, ela foi morta. Ele teve outros relacionamentos, teve várias esposas sucessivamente. Era um homem autoritário, tanto que ao romper com Roma quis se declarar o chefe da igreja da Inglaterra. Nesse momento surge a igreja inglesa, a igreja anglicana, uma igreja nacional, uma igreja estatal, não submetida ao Papa, mas sim ao monarca inglês. Alguém pergunta, a igreja anglicana, liderada por Henrique VIII, teve a doutrina da reforma? De maneira nenhuma. Ela mantinha todas as doutrinas católicas, inclusive a da transubstanciação, segundo a qual a hóstia consagrada muda-se no corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Henrique VIII perseguiu católicos que não o aceitaram como chefe da igreja, particularmente aqueles que ocupavam cargos ligados ao seu governo, como Thomas More. Thomas More foi então morto porque não quis assinar um reconhecimento de Henrique VIII como chefe da igreja. Thomas More foi considerado pela igreja romana como mártir e santo, mas também não o inocentem só porque ele neste momento foi fiel à igreja da qual fazia parte. Thomas More, ele torturou inúmeros protestantes, inclusive uma jovem que era puxada pelos braços e pelas pernas para pressionar as juntas a fim de que ela negasse a fé. Muitos foram, quando Henrique VIII ainda se professava católico, objetos de tortura para negarem a sua fé evangélica, porque estavam chegando na Inglaterra evangélicos de outros lugares, e dentro da Inglaterra alguns com acesso à leitura da Bíblia tinham se tornado evangélicos, e ele também foi responsável por estes episódios tristes. Mas ele era um católico devoto, ele não aceitou, ele foi morto. Mas Henrique VIII continuou perseguindo também protestantes. A reforma inglesa, ela não nasceu no palácio de Henrique VIII, nem na cabeça de Henrique VIII. Nasceu em Cambridge. Na Universidade de Cambridge, vários estudantes
começaram a se reunir na taberna do Cavalo Branco. E lá eles discutiam os escritos de Lutero, dos reformadores. Um deles teve uma experiência com Cristo lendo a tradução da Bíblia de Erasmo de Roterdã, um humanista, uma tradução mais adequada do que a Vulgata Latina. E eles eram chamados porque abraçaram a reforma pelos colegas de os alemães. E foram eles os grandes protagonistas da reforma, juntamente com William Tyndale, que não era de Cambridge, mas originário de Oxford, e que foi responsável pela tradução do Novo Testamento para o inglês. Estes homens, irmãos, entretanto, viram a instabilidade na Inglaterra, a ruptura com o papado, como uma oportunidade estratégica para eles se movimentarem de maneira que a reforma pudesse chegar à Inglaterra. Mas nos dias de Henrique VIII, o catolicismo dominava e a perseguição ocorria aos evangélicos como aos católicos, que, estando anteriormente associados ao governo de Henrique VIII, não se mantiveram aprovando a nova decisão que ele tomava, pela qual se declarou chefe da Igreja da Inglaterra. Quando Henrique VIII morreu, assumiu o trono Eduardo VI, um adolescente. Como eu disse, os evangélicos lá de Cambridge estavam se movimentando de maneira estratégica para que a reforma pudesse acontecer, e eles conseguiram ter educado Eduardo VI para entender a mensagem da reforma. E Eduardo VI abraçou a causa da reforma, depois da morte de Henrique VIII. E então a igreja anglicana, nesse momento, se torna uma igreja reformada, uma igreja que proclama a fé evangélica. Mas Eduardo VI era muito doente e reinou por pouco tempo. Logo ele morreu. Quando ele morreu, assumiu o trono a filha de Henrique VIII com Catarina, que era a mulher que ele havia repudiado. Assume o trono Maria, católica, filha da mulher que fora repudiada e casada com Filipe da Espanha, onde a Inquisição era forte, onde a perseguição aos protestantes era forte, de onde vinha a esperança papal de esmagar os protestantes. Essa mulher assume o trono com toda a fúria e espírito de vingança. Daí o seu nome ter sido chamado Maria a Sanguinária. Inúmeros reformadores são mortos, inclusive aqueles que eu mencionei de Cambridge. Alguns já haviam sido mortos antes, mas destaca-se Cranmer, o arcebispo Cranmer, Latimer e Ridley. Estes homens foram queimados. Ridley e Latimer morreram, um estimulando o outro a manter a fé em meio às chamas. Um deles disse: nós seremos uma tocha que vai iluminar com o evangelho toda a Inglaterra, enquanto a fogueira o consumia. Cranmer, num momento de fraqueza, renunciou sua fé protestante, assinou uma retratação com medo de ser morto na fogueira. Mas logo depois ele voltou atrás. E ele foi condenado ao fogo, e ele disse que ao entrar na fogueira, o primeiro membro de seu corpo que ele poria no fogo seria a mão com que ele havia por um momento hesitado e traído suas convicções. John Foxe foi um homem que escreveu a história de todos esses mártires. É um clássico da literatura evangélica. O livro dos mártires de John Foxe, onde ele conta tudo o que aconteceu. Quando Maria Sanguinária termina o seu reinado, o povo inglês tem uma repulsa pelo romanismo,
Primeiro, porque não gostava de ela ser casada com Filipe da Espanha. Segundo, porque o povo presenciara um verdadeiro massacre de pessoas que eram piedosas, que morriam mostrando convicção e fidelidade às Escrituras. E o livro de Fox, lido por toda aquela geração, trouxe uma raiz protestante para a Inglaterra. Assume o trono Elizabeth I. Elizabeth era uma pessoa estratégica. Ela manteve a doutrina da reforma, mas vendo que o povo, com a volta do catolicismo sob Maria, era muito apegado às liturgias, às vestes sacerdotais, às cerimônias. Então ela escolheu a via média para a igreja anglicana. A liturgia, a forma de culto, os paramentos eram como os do catolicismo, mas a mensagem era protestante. Os 39 artigos da fé eram protestantes. Inicialmente 40 e poucos, depois 39, mas dentro do mesmo espírito. E assim a igreja inglesa se torna uma igreja protestante, porém com concessões litúrgicas a formas de culto católico. Na época da rainha Elizabeth, os puritanos aparecem com toda a força. Durante o período em que Maria Sanguinária perseguiu os evangélicos, muitos se refugiaram na Europa continental, muitos foram para Genebra e lá aprenderam as ideias mais claras da reforma calvinista. E quando eles voltaram à Inglaterra, eles não queriam ver nem sombra do catolicismo. Como Elizabeth tinha mantido as formas litúrgicas, eles protestavam contra essas formas litúrgicas. Eles defendiam que em lugar da sobrepeliz, que é a veste do sacerdote, os pregadores deveriam usar togas, indicando que são mestres da palavra. Eles eram contra cruzes e velas, e uso de incenso nos cultos, e se chamar o pastor de sacerdote. E, meus irmãos, eu quero mostrar que a igreja anglicana sempre teve essa tensão interna entre catolicismo e protestantismo. Na fase de Henrique VIII, católica, na fase de Eduardo, protestante, na fase de Maria, católica, na fase de Elizabeth, uma via média. Ainda estavam muitos ali que queriam que a coisa voltasse a ser como Henrique VIII, muito mais católico do que com a rainha Elizabeth. Alguns queriam que fosse como em Eduardo VI, muito mais protestante do que ela estava querendo. E havia, e eu quero mostrar que sempre houve essa tensão dentro do anglicanismo. Nós tínhamos, portanto, aqueles que defendiam a igreja anglicana elisabetana, mais litúrgica, embora com a mensagem da reforma, e os puritanos querendo uma reforma integral. Eles diziam que as pessoas eram supersticiosas. E se aquelas vestes, aquelas formas se mantivessem, era só uma questão de tempo de o povo resvalar para o romanismo outra vez. Os anglicanos protestantes de verdade, mas que mantinham formas litúrgicas, como Richard Hooker e John Jewel, diziam o seguinte: não, isso são apenas formas, nós não levamos isso em conta. Nós pregamos o evangelho. E os puritanos diziam: vocês podem entender que isso não vale nada, mas para um povo que até pouco tempo estava enraizado em superstições católicas, a manutenção disso é um caminho para eles retornarem a tudo isso. E, meus amados irmãos, depois disso, nós tivemos a era dos Stuarts. Assumiu o trono depois de Elizabeth. Tiago segue uma continuidade com o que Elizabeth deixou, e a tensão dos puritanos com os litúrgicos continua. E depois de Tiago, ou Jaime, vem Carlos I. Carlos I era casado com uma católica. Tinha ideias absolutistas de que o monarca podia tudo.
e tinha uma visão mais catolicizante do anglicanismo. Os puritanos reagem a uma guerra civil. Carlos I é decapitado e o governo inglês se torna republicano, com predominância do puritanismo nesse momento. Com a morte do grande líder puritano Oliver Cromwell, volta a monarquia. Carlos II, filho de Carlos I, retoma o trono e ele vem com sede de vingança contra os puritanos, por aquilo que eles haviam feito a seu pai. Ele os expulsa de todos os cargos. Eles não podem ter nenhum cargo no funcionalismo público. Suas igrejas são fechadas. E nesse momento, muitos dos puritanos migram para os Estados Unidos. E a igreja anglicana, nesse momento, irmãos, vai tender a ficar mais católica, porque aqueles que tinham um espírito mais evangélico vão para os Estados Unidos, vão levar a sua mensagem para o continente recém-descoberto. Depois de Carlos II, vem James II. E esse era mais católico ainda. Queria implementar a fina força o catolicismo, tinha ideias autoritárias, absolutistas. O parlamento, majoritariamente protestante, reage a uma revolução chamada Revolução Gloriosa. E um novo rei assume, chamado Guilherme. E neste momento vem um tempo mais brando e mais tolerante. E a divisão não é mais entre litúrgicos e puritanos, mas é uma divisão equivalente. É a divisão entre a alta igreja e a baixa igreja. A alta igreja anglicana era mais litúrgica e parecida com o catolicismo, embora oficialmente ainda mantinha a doutrina protestante. A baixa igreja era a parte mais evangélica e de menor influência. E aparece também os latitudinários, latitudinários que vêm de largueza. Os latitudinários, eles, na verdade, não tinham convicção. Eles diziam, tanto faz, igreja alta, igreja baixa, vamos ficar só nos elementos básicos do cristianismo, deixar essas discussões de lado. Esses latitudinários, que não querem mostrar muita convicção, que dizia que tudo valia, foram os precursores do liberalismo teológico dentro da igreja anglicana, que hoje, inclusive, permitiu que ela até aceitasse casamento entre pessoas do mesmo sexo. Nós temos mais uma vez essa tensão entre a alta igreja e a baixa igreja. É dentro desse cenário que John Wesley aparece. John Wesley era da alta igreja, irmãos. Os seus pais eram da alta igreja, apesar de que seus avós eram puritanos. E Wesley é criado dentro daquela forma mais litúrgica de catolicismo, de anglicanismo, desculpem-me. E naquele momento, a Inglaterra, por força da ênfase só litúrgica, por força só do latitudinarianismo, que tudo pode, não tinha mais nos seus púlpitos, com frequência, pessoas pregando o legítimo evangelho. Eram pregadores de filosofia, eram pregadores de ética, eram pregadores de bons comportamentos. E Wesley, portanto, vai lutar neste momento pela sua salvação através das obras. E suas ênfases eram litúrgicas. A alta igreja caracterizava-se por acreditar na sucessão apostólica, que os bispos anglicanos eram sucessores de bispos que foram ordenados por outros bispos e outros para trás até chegar nos apóstolos. Uma doutrina estritamente católica. A baixa igreja dizia que não importava isso, o que importava era pregar o legítimo evangelho. John Wesley defendia a sucessão apostólica, defendia as formas
litúrgicas e buscava salvação pelas obras. Portanto, ele estava mais dentro daquela parte católica do anglicanismo no início. Inclusive, quando ele vai para os Estados Unidos, ele vai ter problemas por causa disso, porque vai impor muito dessas formas litúrgicas. É curioso, irmãos, que quando uma pessoa enfatiza demais essas formas litúrgicas, ela depois sente um vazio na alma. E ela quer o oposto. Foi o que aconteceu com Wesley. Ele começou a simpatizar com os escritos dos místicos cristãos, aqueles que tinham escritos mais poéticos, que falavam de meditação e contemplação dentro da tradição cristã. Então ele fica pendulando liturgia e elementos místicos. E eu vou parar aqui a história de Wesley para eu situar agora John Henry Newman, o outro com o qual nós vamos compará-lo. John Henry Newman não é do século XVIII, como John Wesley. É do século XIX. John Henry Newman fez parte de um movimento da alta igreja, que foi mais catolicizante até do que o que a alta igreja era nos dias de John Wesley. O movimento dele começa quando o parlamento inglês quer estabelecer algumas regras para a igreja anglicana, e John Crible, ele protesta contra a intrusão e faz um sermão intitulado A Apostasia da Igreja. E aí juntam um grupo, John Crible, John Henry Newman, que era um ministro anglicano, e depois Edward Purcell. Todos eles eram de Oxford, eram ligados à cidade de Oxford, à Universidade de Oxford. E eles começam um movimento chamado o movimento dos tratarianos, onde eles começam a escrever artigos, tratados, ensinando a igreja a voltar a tempos patrísticos. Tanto John Henry Newman era um profundo leitor dos pais da igreja, como John Wesley, antes dele, era um profundo leitor dos pais da igreja. Na verdade, John Wesley, ele lia em grego e latim, e leu profundamente os pais da igreja grega, com os quais simpatizava mais. Mas as leituras de um lado e de outro tiveram conclusões completamente diferentes. Os pais da igreja, aqueles mestres da igreja mais próximos ao tempo apostólico. John Henry Newman acreditava que a igreja anglicana na sua época estava devastada pelo liberalismo teológico. No primeiro momento, a tensão dele não era nem com o lado mais evangélico da igreja anglicana, era com os latitudinários que haviam crescido, e esses latitudinários se tornaram os liberais, e estavam adotando um movimento que não cria mais na divindade de Cristo, na autoridade das Escrituras. John Henry Newman queria enfrentar o liberalismo, mas achou que o caminho para isso seria tornar a igreja anglicana mais próxima da igreja católica. Ele achava que as pessoas não estavam respeitando mais a igreja, porque os cultos eram muito simples. Então ele queria formas litúrgicas sofisticadas, incenso, velas, vestes sacerdotais. Ele achava que isso ia restaurar, que coisa ingênua, a autoridade moral do cristianismo histórico, para não ser levado pelo liberalismo. Esse movimento anglo-católico, irmãos, continuou depois de Newman, mas em dado momento Newman ficou tão próximo do catolicismo que ele saiu da igreja anglicana e tornou-se católico. Inclusive tornou-se santo da igreja católica. E hoje em dia muitos dos que querem trazer evangélicos, como dizem, para Roma, citam John Henry Newman, dizem, estão vendo? Ele era protestante, mas virou católico, era um homem muito culto, um homem muito inteligente, e foi ser católico, mas dentro da igreja anglicana, ele já era um anglo-católico, ele não era da baixa igreja,
Ele não era da ala evangélica da igreja anglicana. Meus amados irmãos, John Henry Newman, ele começou a fazer obras interpretando os artigos de fé da igreja anglicana e dando uma interpretação completamente contrária ao que eles tinham. Nesse momento, ele abusou da linguagem e já mostrou uma falta de sinceridade, porque pegou textos protestantes e lhes deu uma interpretação católica sem qualquer preocupação de fidelidade. Se este homem pôde deturpar uma confissão de fé protestante, quanto mais não poderia deturpar a interpretação da Bíblia e de textos patrísticos. E ele se tornou, irmãos, uma grande referência para os católicos ingleses, John Henry Newman. Mas voltemos a Wesley. Wesley poderia ter sido um John Henry Newman. Wesley, ele gostava da liturgia ao excesso. John Henry Newman também, ele migrou, ou melhor, pendulou da ênfase litúrgica para a ênfase mística. E dentro da Igreja Católica criou oratórios com ênfase no aspecto místico. Como eu disse, as pessoas que enfatizam muito formas externas, depois têm um vazio por dentro e compensam com o elemento místico. Wesley estava no mesmo caminho, mas quando ele foi como missionário aos Estados Unidos, ele encontrou na embarcação onde viajava os irmãos morávios. E lá, irmãos, houve uma tempestade, o barco quase virava, e Wesley ficou surpreso porque ele temia por sua vida e temia pelo seu destino eterno. Mas ele viu que os morávios cantavam, louvavam, entoavam hinos. E ele disse, eles não têm medo. E os morávios responderam que não tinham medo. Eles, nem pelas mulheres de vocês e pelas suas crianças vocês temem. E aqueles morávios disseram, nós temos certeza de que elas e eles irão para o céu. Os morávios, irmãos, vinham do movimento de John Hus, estavam bem próximos do luteranismo alemão e estavam enviando missionários, levando a mensagem da reforma para toda parte. Wesley ficou impressionado com eles. E quando ele voltou dos Estados Unidos para a Inglaterra, ele começou a se reunir com um líder morávio que começou a lhe explicar o Evangelho, falar que a salvação não era pelas obras, ela era através da fé. Não era a salvação de maneira sacramental e litúrgica, era uma experiência pessoal com Cristo, um novo nascimento. E John Wesley foi para o encontro dos morávios. Num determinado dia, 24 de maio, o dia de hoje, mas há muito tempo atrás, no século XVIII, ele disse que acordou, leu alguns versículos, foi à Catedral de São Paulo e depois foi para o encontro dos irmãos morávios. E naquele encontro dos irmãos morávios, estava sendo lido o prefácio de Lutero à carta aos Romanos. Veja aqui, irmãos, como agora ele estava diante da reforma, porque estava sendo lido um escrito de Lutero por um morávio que veio do movimento russita, precursor do movimento luterano, portanto, antes da reforma, e o texto que estava sendo lido era do apóstolo Paulo. Essa é a linha, Paulo, Hus e Lutero. Ele estava ouvindo ali a mensagem da reforma, e John Wesley diz, eu senti o meu coração aquecer. Por isso que nós lemos aqui o texto dos discípulos de Emaús, que vão desconsolados pelo caminho, sabedores da morte de Jesus, mas ignorantes da ressurreição. O Cristo ressurreto se põe a andar com eles. Eles não o reconhecem, tão cabisbaixos que estão. E Jesus pergunta por que eles estão daquela maneira. Eles explicam, aquele que nós pensávamos ser um Salvador, ele partiu, morreu, mataram-no.
E meus irmãos, Jesus os repreende, mas não chama atenção para que eles olhem para si. Jesus quer ser reconhecido pela palavra e não pelos sentidos físicos. Jesus os repreende e diz: honestos, tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e depois entrasse na sua glória. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E quando chegaram numa aldeia, aquelas pessoas pediram para que Jesus ficasse com eles. Jesus ficou, e quando Jesus foi partir o pão com eles, abençoando-os, naquele momento eles reconheceram Jesus, mas Jesus desapareceu. Na hora que eles foram constatar com os sentidos, Jesus desapareceu, mas um olhou para o outro e disse: era ele. Nós sabemos porque quando ele nos expunha as Escrituras, o nosso coração ardia, um fogo ardia no nosso coração. A experiência de John Wesley, lá na rua Aldersgate, lá na Inglaterra, num local onde os irmãos moráveis estavam reunidos, é conhecida como a experiência do coração aquecido. A conversão de Lutero é a experiência da torre, a experiência de Wesley é a experiência do coração aquecido. E ele disse naquele momento, ouvindo aquelas palavras, eles liam a parte que Lutero falava da mudança do coração do homem pela fé. Ele disse naquele momento: eu confiei em Cristo, somente em Cristo para a minha salvação. Senti que ele levara os meus pecados, comecei a bendizer a Deus e a testemunhar, e aquele dia, irmãos, abalou a história do mundo. Abalou a história do mundo. Dois caminhos diferentes de Wesley e de John Henry Newman. Eu lhes pergunto, irmãos, John Henry Newman não abalou a Inglaterra como John Wesley. John Henry Newman não fez o que Wesley fez pela Inglaterra, tendo se voltado para o catolicismo. Ao contrário, ele era eminente entre os anglicanos, e no catolicismo ele foi objeto de desconfiança até o fim. Os seus colegas católicos estavam sempre desconfiando: será que ele se converteu mesmo? Será que ele realmente é católico ou é um protestante disfarçado? Ele montou um oratório que fecharam. Ele teve inimizades dentro do catolicismo até o final. Veja o que ele disse no seu diário, John Henry Newman, em 1863. Como protestante, a minha religião parecia-me miserável, mas não a minha vida. E agora, como católico, a minha vida é miserável, mas não a minha religião. Que conclusão ingrata de quem abraça a idolatria, irmãos. Ele dizia: quando eu era protestante, o protestantismo era uma religião miserável, mas a minha vida era alegre. Agora que eu abracei o catolicismo, a minha vida é uma tristeza. É miserável, mas a minha religião é exuberante. Exuberante por quê? Porque tem catedrais. Exuberante por quê? Porque tem um Vaticano. Exuberante por quê? Porque tem uma glória terrena. Meus irmãos, uma religião só é exuberante se mudar uma vida, se transformar um coração, se mudar alguém por dentro e trazer-lhe salvação. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham-na com abundância. Jesus disse: a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Wesley abandonou a ênfase que ele dava aos místicos exatamente por isso. Ele dizia: os místicos só falam em luta, só falam em dificuldade, em noite escura da alma. Ele disse: o cristianismo é alegria. O cristianismo é justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
João Wesley, irmãos, não ficou aprisionado dentro de quatro paredes como John Henry Newman. Ele saiu em campo para pregar o evangelho. E de fato, irmãos, se for pelos critérios de John Henry Newman, a religião dele era miserável, porque quem se convertiu eram os mais pobres, eram os mais simples, porque ele foi negado púlpito e templo para pregar, e João Wesley pregou a céu aberto, nos penhascos e nas montanhas. Mas ele disse: a minha paróquia é o mundo. Se eu for olhar pelos olhos humanos, talvez eu diga: sua religião foi miserável, sem templos, expulso, sem púlpitos, pregando no meio da rua, pregando a céu aberto, encontrando convertido entre pobres e mineiros. Mas, meus irmãos, Wesley estava vendo a glória de Deus se manifestar. Aquilo é que era verdadeira vida e verdadeira alegria para servir a Deus, conduzir almas a Cristo. Os metodistas, diferentemente de John Henry Newman, não foram perseguidos só com fofocas, não. Um foi morto, um pregador metodista. Outro foi jogado num rio para se afogar e escapou por um triz. Rasgavam as roupas deles, derrubavam suas capelas, invadiam as casas dos metodistas, derrubavam aquelas casas. Mas João Wesley era usado por Deus. Uma vez ele estava numa casa e invadiram a casa para espancá-lo. Os donos da casa quiseram que ele saísse por uma porta e fosse embora. Ele disse: eu ficarei. E ele olhou para cada um dos que entraram e disse: o que é que eu fiz com você? Para você estar fazendo isso? Como quem diz, vocês foram mandados por alguém que está usando e manipulando vocês. O que é que eu fiz para vocês? E a multidão recuou. Houve um que era um pugilista, líder da multidão contra Wesley. Ficou tão impressionado com sua coragem e suas palavras de fé, que se converteu. E num episódio virou-se para a multidão e disse: se quiser bater nele agora, tem que passar por mim. Aleluia! Meus irmãos, isso é que é maravilha, isso é que é testemunho para contar, isso é que é uma coisa gloriosa. Uma vez John Wesley estava pregando e a multidão vinha contra, e ele dizia aos irmãos: fiquem calmos, não reajam. Os irmãos estavam com medo, e uma pedra bateu na testa de João Wesley e o sangue começou a descer. Ele disse: miraculosamente eu não sentia nada, não sentia dor nenhuma. Peguei um pano, tirei o sangue e continuei a pregar. E os irmãos se encorajaram, porque viram que nada podia parar aquela pregação. Meus irmãos, se John Henry Newman morreu em meio às fofocas dos seus pares do romanismo, quando João Wesley morreu, a monarquia inglesa já reconhecia o seu valor. A igreja anglicana já reconhecia o seu valor. E o avivamento atingiu não só a Inglaterra, mas o país de Gales, a Escócia. Com George Whitefield chegou aos Estados Unidos. Inúmeras pessoas se converteram a Cristo através da mensagem da justificação pela fé. John Henry Newman, pelo caminho da sucessão apostólica, chegou a Roma. Mas João Wesley, pelo caminho da justificação pela fé, chegou à reforma protestante. Chegou ao coração do evangelho, da mensagem da cruz. O Dr. Higg disse o seguinte, isso está registrado no livro de H.C. Jennings, John Wesley, o Metodista, de 1903. Esse Dr. Higg disse: Newman renunciou à justificação pela fé e agarrou-se à sucessão apostólica, portanto ele foi para Roma. Wesley abraçou a justificação pela fé e renunciou à sucessão apostólica. E portanto, irmãos, foi para a igreja da forma correta. John Wesley também foi um oxfordiano, estudou em Oxford. Na verdade, ele recebeu a toga de honra do Lincoln College em Oxford, tornou-se um fellow, um agregado da universidade. Lhe foi dada uma cátedra de literatura
e ele ensinava sobre literatura grega. Ele aprendeu o hebraico, aprendeu o árabe, aprendeu o latim, tornou-se uma figura eminente em Oxford. Mas, meus amados irmãos, ele não foi pelo caminho de Roma, ele foi pelo caminho da cruz. Interessante que John Wesley teve uma última pregação na Universidade de Oxford. Como ele era um agregado, havia um revezamento dos agregados que eram também pastores para pregar. E chegou a vez dele, e ele pregou a mensagem àquela universidade contra os seus vícios, contra os seus desvios. Chamou-a ao arrependimento e escreveu no seu diário: eu sei que foi a última vez que eu preguei aqui, mas a minha consciência está livre. Eu preguei o evangelho a estas pessoas. Louvado seja Deus. Interessante que quando John Wesley pregava no início do avivamento, a céu aberto, manifestações físicas ocorriam. Pessoas, irmãos, começavam a gritar por misericórdia e convulsionarem. Elas sentiam tão profundamente os seus pecados, a sua culpa, que elas estremeciam dos pés à cabeça, clamando por misericórdia. E de repente, elas irrompiam em brados de júbilo, encontrando salvação através de Jesus Cristo. Era isso que levava a igreja anglicana, formal, litúrgica, a repudiar aqueles cultos a céu aberto. Era isso que poderia levar um John Henry Newman a dizer: que coisa estranha, miserável. Mas aquilo ali trazia alegria aos corações. Uma das coisas importantes a aprendermos com John Wesley é isso, irmãos. Às vezes nós erramos porque nós pensamos que essas manifestações confirmam a palavra. Mas, na verdade, estas manifestações precisam ser confirmadas, e elas são confirmadas pelos frutos. John Wesley dizia: não olhem para os gritos que vocês ouvem, as multidões clamando por misericórdia, ou depois dando brados de júbilo, um convulsionando no chão. Olhem para o que vem depois. Eu creio nisso não por causa dos gritos, não por causa das manifestações físicas. Ele disse: eu creio nisso porque depois disso o ébrio deixa a cachaça, a prostituta deixa a sua vida dissoluta, homens violentos se tornam homens mansos. A transformação, a mudança de vida. Uma coisa interessante, irmãos, é que John Henry Newman, ele, quando anglicano, dizia que não era católico, porque apesar de ser muito mais católico do que protestante, ele dizia: ainda há erros no catolicismo, à luz das leituras que tenho feito sobre os pais da igreja. Quando ele abraça o catolicismo, ele não nega isso que ele havia dito, mas para acomodar-se ao catolicismo, para aquietar a sua consciência, ele desenvolve uma teoria chamada teoria do desenvolvimento dos dogmas. Ele diz: não tinha essa doutrina naquele tempo da patrística dos pais da igreja, logo depois dos apóstolos, mas foi se desenvolvendo. A igreja vai desenvolvendo dogmas. Uma das coisas mais esquisitas sobre essa doutrina dele, do desenvolvimento dos dogmas, sabe qual é? É que ele diz o seguinte: antes de a igreja definir uma coisa como dogma, se alguém cria diferente, não era herege. Mas se depois que ela definiu, alguém crê contrariamente, é herege. Então o pecado fica relativo, não a Deus, mas à igreja. Se a igreja ainda não tinha decidido no desenvolvimento do dogma ao longo do tempo que uma determinada coisa era dogma, você podia ser um cristão antes dali e defender outra coisa. Mas depois que ela defende, você é obrigado a aceitar. E, meus irmãos, que doutrina esquisita, porque o tal desenvolvimento do dogma do catolicismo vem até hoje. Porque no século XIX, o Concílio do Vaticano I, veja quanto tempo depois dos apóstolos,
criou a doutrina da Imaculada Conceição de Maria, criou a doutrina da infalibilidade papal, criou a doutrina da assunção de Maria ao céu sem passar pela morte. O Papa Bento XVI, contra os catecismos de papas anteriores, ele disse que o limbo que se acreditava não se acredita mais. Então, quem no passado desacreditava no limbo, quando a igreja dizia que era para crer, estava sendo herege. Mas agora que ela diz que não existe mais o limbo, quem continuar sustentando o limbo é que é herege. Que coisa esquisita. E foi exatamente por essa doutrina que o próprio John Henry Newman ficou muito vigiado pelos católicos. Os católicos dizem, ele diz que a doutrina está em desenvolvimento. Daqui a pouco ele pode dizer uma coisa nova e dizer que se desenvolveu agora. E isso, irmãos, contradizia o ensino clássico do catolicismo. O catolicismo disse que a Igreja Católica sempre creu na verdade integral. Ela nunca descobriu verdades, ela sempre creu. E Henry Newman estava dizendo que houve descobertas progressivas. Ele, por exemplo, admitia que nos primeiros séculos o bispo de Roma não era primaz, não havia papa, mas que havia um desenvolvimento em direção a isso. Eu vou dar aqui 2 exemplos para os irmãos verem a fraqueza desse tipo de raciocínio. Henry Newman diz o seguinte, lá no livro de Atos, quando fala da ceia, fala partir o pão. Está vendo? Não fala de beber o cálice, fala só de partir o pão. Era uma semente para desenvolver a doutrina de que o fiel iria participar só da hóstia e não beber o vinho. Que loucura, irmãos. Não fala de beber o vinho porque não fala de comer o pão. Está falando de partir o pão. A igreja, antes de comer o pão e beber o cálice, tinha que partir o pão. Então, não era que estava dizendo que eles comiam o pão, não bebiam o vinho, como se fosse uma coisa seminal, para um dia dispensar o vinho. Quando Jesus institui a ceia, ele dá o pão e diz, tomai e comei. Quando ele dá o vinho, ele diz, bebei dele todos. Ele acrescenta todos, exatamente quando oferece o cálice. O cardeal Newman pegou algumas pessoas que oraram pelos mortos, ali pelo século IV, e disse, está vendo? Eles ainda não criam no purgatório, mas já oravam pelos mortos. Era precursor, esse momento, da doutrina do purgatório que foi se desenvolvendo, mas não faz o menor sentido. Por exemplo, há um texto de Ambrósio, que Ambrósio ora por Teodósio, que era o imperador cristão que tinha morrido. Mas logo depois que ele ora, ele diz que ele está no céu diante de Deus. Então ele não estava orando porque ele estava no purgatório. Há uma forma litúrgica, obviamente errada, mas que nada tem a ver com o purgatório, que continha uma oração por pessoas falecidas. Mas os católicos omitem que nessa mesma forma litúrgica se orava por Maria, se orava pelos apóstolos, e a Igreja Romana não acredita que os apóstolos nem Maria estão no purgatório. Na verdade, Santo Agostinho disse, não há base bíblica para se orar pelos mortos, mas é um costume de alguns que a igreja aceita naquele tempo, da forma dele, como uma forma de solidariedade, a pessoa mostrar amor por aqueles que partiram, mas que não altera em nada o seu destino. Portanto, nada tinha a ver com uma coisa para desenvolver o dogma do purgatório. Já John Wesley cria como nós. A igreja primitiva tinha a fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos, está lá na Epístola de Judas. O que nós temos visto acontecer não é desenvolvimento de dogma, não, é apostasia. Paulo diz na carta a Timóteo 4, nos últimos tempos muitos apostatarão da fé. Na carta aos Tessalonicenses, Paulo diz que antes que venha o homem da perdição, o anticristo, virá a apostasia. O que nós temos não é desenvolvimento do dogma. O que nós temos é afastamento daquilo que Jesus deixou. E John Wesley escreveu dizendo que os montanistas, entre os quais esteve Tertuliano, em sua época rompidos com a igreja maior, eram mais bíblicos e fiéis do que o restante.
que os donatistas, que romperam com a igreja imperial, eram mais fiéis ao legado apostólico do que a igreja imperial, que tinha em muito se desviado. Portanto, John Wesley defendia, irmãos, que o legado foi dado pronto e o que veio depois foi apostasia, não desenvolvimento do dogma. Agora, John Henry Newman, ele achava que a igreja da sua época, anglicana, com um movimento evangélico muito enfraquecido. Note, a igreja anglicana foi perdendo evangélico em todo o período. No ano de governo da rainha, do rei Carlos II, os puritanos tiveram que migrar, em grande parte, para os Estados Unidos. Perderam muitos daqueles que eram fiéis ao legado da reforma. Depois do movimento metodista, após a morte de Wesley, o movimento metodista vira uma denominação e muitos anglicanos evangélicos vão ser metodistas. Quando John Henry Newman aparece, o lado evangélico está muito enfraquecido e o liberalismo campeia, desacreditando em Bíblia, desacreditando na divindade de Cristo, e ele quer salvar a igreja pela liturgia, pela solenidade, pelo simbolismo. Na verdade, irmãos, o que ele deveria ter feito era dobrar os joelhos e pedir um avivamento, como veio nos dias de Wesley. Como veio nos dias de Wesley. O liberalismo dizia, se há milagres, se aconteceram aquelas coisas de que fala a Bíblia, por que não acontece mais? Os evangélicos do século XIX, no início, foram muito fracos. Eles desenvolveram uma doutrina que dizia, não, esses milagres ocorreram mesmo, mas só para os dias apostólicos. Os litúrgicos procuravam compensar a falta de milagres e operações de Deus com a liturgia, que impressionava o fiel, que via aquela fumaça do incenso, aquela glória das vestimentas, e achava aquilo ali um verdadeiro milagre. Mas o caminho de Deus, irmãos, foi um grupo que resolveu pedir a Deus para que Ele manifestasse o seu poder. Embora haja muitos desmandos no pentecostalismo hoje, o movimento da Rua Azusa foi a melhor resposta. E se nós conhecermos a história da igreja, nós iremos saber que o movimento evangélico teria sido extremamente debilitado se não houvesse aquela explosão pentecostal ali, onde houve curas e milagres. E curiosamente, quando o poder do Espírito Santo, que visitou os pentecostais na Rua Azusa em 1904, alcançou igrejas históricas, foi exatamente a igreja anglicana que foi a primeira. A renovação espiritual, como nós chamamos, batista, que aqui no Brasil deu ensejo aos batistas nacionais, congregacional, presbiteriana, luterana. A renovação espiritual começa entre os anglicanos. Havia um pastor anglicano nos Estados Unidos, de uma grande igreja, 2.000 e tantas pessoas, igreja de São Marcos, Dennis Bennett. E ele via que a igreja não era como ele desejava, que a multidão ali era uma multidão só de frequentadores. E ele se aproximou de alguns pentecostais que oravam, que buscavam a Deus. E quando ele se aproximou, ele disse, eu quero o que vocês têm para a minha vida. Mas devido aos seus recalques anglicanos, ele disse, eu quero isso daí, mas eu não quero falar em línguas. E os irmãos disseram, nós vamos orar por você e você vai orar. E não se preocupe com as línguas, se Deus quiser, vem junto com o pacote. Foi a expressão que os irmãos utilizaram. E este homem orou, buscou a Deus. E ele conta a sua experiência de uma forma até bem diferente da dos pentecostais costumeiramente. Ele diz, eu não senti espasmos muscular,
Eu não senti nenhuma coisa assim mais profunda, mas enquanto eu estava orando, a minha língua enrolou, eu comecei a falar uma língua diferente. E eu só continuava a falar e continuava a falar. E este homem, meus irmãos, começou a pregar isso na sua paróquia. Houve uma divisão, alguns queriam, alguns não. Começou a sair nas revistas, revista Times e tal, era uma grande igreja anglicana. E ele foi de uma sabedoria impressionante. Dennis Bennett disse: eu vou renunciar ao cargo, porque eu não quero dar oportunidade para a mídia. Eu não quero transformar o que está acontecendo aqui na igreja num evento midiático. E ele deixou essa igreja grande e foi para a igreja da paróquia de São Lucas, bem menor. E lá ele começou a pregar sem maiores resistências. E Deus trouxe um grande mover do Espírito ali no século XX, entre os anglicanos, que foi dos Estados Unidos para a Inglaterra. Meus irmãos, o que nós precisamos não é de incenso, não é de vela, não é de vestes sacerdotais, de candelabros, de cruzes. Não precisamos de altares. O que nós precisamos é de joelhos curvos e olhos úmidos. O que nós precisamos é de vidas derramadas diante de Deus, pedindo um avivamento espiritual. O legado de Wesley é muito maior do que o de John Henry Newman. Os dois chegaram na encruzilhada. John Henry Newman tomou o caminho errado, mas John Wesley tomou o caminho certo. E Deus avivou 2 continentes e fez explodir o movimento missionário. É aos pés da cruz, é justificado pela graça. Não é a fórmula, é a experiência com Cristo. É o coração mudado pela fé que pode fazer a diferença. Vamos ficar de pé. Convido o irmão Fabiano e os irmãos para